Bom dia, meus amigos, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Com vocês o missionário Ângelo, missionário na Assembleia de Deus em São Miguel do Tapuio, servindo a Deus aqui na congregação da Palmeira de Cima, município de São Miguel do Tapuio, a 42 quilômetros da cidade esta que é pastoreada pelo homem de Deus, pastor João de Souza Neto, nosso pastor presidente. Nesse momento, quero parabenizar a todos vocês que estão nos assistindo, acompanhando nossa live. Queremos trazer hoje para vocês uma palavra da parte de Deus. Quero trazer para você a nível de um estudo sistemático, quando nós estaremos estudando por dias consecutivos sobre a natureza dos anjos. Se tem uma coisa que nós precisamos ter conhecimento, é a respeito de anjos e a respeito de espíritos. Há quem diga que há na terra vários espíritos bons, espíritos de luz. Há quem diga que possua a capacidade de conversar com seres de outro mundo, ou até mesmo com o espírito reencarnado, espírito de pessoas falecidas. E a gente vê a dificuldade que muitas pessoas têm de ter o conhecimento bíblico a respeito dos seres angelicais. E daí porque uma confusão na mente de muitas pessoas quando perguntam: espíritos e anjos é a mesma coisa? Anjos do bem e anjos do mal habitam no mesmo mundo? Quero mandar aqui a saudação para nossa amiga Neurismar Soares de Brito. Boa tarde, meu amigo, mandou ela. Boa tarde. Dona Neurismar diz: ore por mim, missionário Ângelo. E estaremos orando sim, em nome de Jesus. Participe conosco deste momento especial, quando nós estaremos ministrando a palavra de Deus. Em primeiro lugar, eu quero falar sobre anjo e trazer a definição de anjos. Existe uma matéria dentro da teologia bíblica cristã que é angelologia. É a doutrina que se estuda a respeito da natureza dos anjos, da onde surgiu, como foram criados, seus trabalhos, suas funções. E nós aprendemos que angelologia é uma divisão da teologia bíblica. É uma matéria que se estuda a natureza dos anjos. Quanto à etimologia da palavra angelologia, nós sabemos que esta palavra vem de duas raízes, ou de duas palavras gregas: angelos, que significa mensageiro, e logia, que significa estudo ou expressão. Portanto, meu amigo, minha amiga, você, minha amiga Neurismar Soares Brito, que nos acompanha, entenda que a palavra anjos vem do grego, e esta palavra significa mensageiros, ou algo que tem uma força de expressão. Portanto, a definição bíblica teológica é que anjos é mensageiro, é alguém, digamos alguém porque ele é um ser. Anjos é uma pessoa, porém, eles são invisíveis aos olhos humanos para alguns, porque quando Deus quer, Deus abre os olhos espirituais e a pessoa consegue contemplar os
anjos, como foi no caso lá em Mateus capítulo 1, versículo 18 a seguir, quando aparece aquele ser angelical denominado Gabriel, um dos anjos que falou com Maria, falou com Isabel, falou com Zacarias. A efusão dos anjos no Novo e no Antigo Testamento estão claro e explícito. Anjos, portanto, ele é mensageiros que vêm da parte de Deus. A natureza dos anjos. Anjos são seres criados. Uma das coisas que nós precisamos entender é que os anjos, eles são seres criados. Anjos não são autoexistentes. Nem sempre existiu os anjos. Os anjos veio existir após uma decisão de Deus em criá-los. Portanto, anjos, eles não são eternos, porque eles foram criados. E você pode ver isso em Colossenses capítulo 1, versículo 16. Para você que tem a Bíblia editada por uma editora católica ou por uma editora evangélica, pode abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 16, que nos diz assim: pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberania, quer principado, que potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. E aqui é uma referência ao Senhor Jesus Cristo, quando diz que tanto as coisas visíveis como as invisíveis foram criadas por Deus, na pessoa bendita de Jesus Cristo. Portanto, nesta seleção de coisas invisíveis, encontra-se os anjos. Eles foram criados. É o que nos diz a palavra de Deus. Os anjos, como serem criados, não aceitam ser adorados pelos homens. Você pode observar em Apocalipse capítulo 19 e no versículo 10. Abra sua Bíblia, Apocalipse capítulo 19 e o versículo 10. Vamos observar que os anjos verdadeiros, os anjos de Deus, eles não aceitam serem adorados. Nossa amiga Neulismar diz: muito obrigado, ore por mim, missionário Ângelo. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde a todos vocês. Apocalipse capítulo 19, versículo 10. Vamos ler esta referência bíblica. Diz-nos assim: prostei-me antes a seus pés para adorá-lo. Porém ele me disse: ver, não faça isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus Cristo. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Aqui o anjo apresenta-se na ilha de Patmos, quando vai levar a João, o evangelista, a revelação do Apocalipse, de tudo que está escrito no livro de Apocalipse. Esta palavra Apocalipse significa revelação. É aquilo que estava oculto, mas agora foi declarado, revelado para o conhecimento de todos. Então, na ilha de Patmos, quando João estava preso ali por ordem de Nero, João foi visitado pelo anjo do Senhor. E o apóstolo João, já com quase 100 anos de idade, ele se ajoelha, ele se prostra diante do anjo de Deus,
Mas o anjo disse: não, João, te levanta. Você deva adorar somente a Deus. Daí porque os anjos entendem, como nós também entendemos, que somente Deus deva ser adorado nos céus, na terra e embaixo da terra. Nada nem ninguém deva receber adoração e nem prestar adoração a seres criados. Somente Deus deva ser adorado pelo homem, pela mulher nesta baixa terra. Aprendemos ainda em Apocalipse, capítulo 22, versículo 8 e versículo 9. Vamos ver que os anjos não aceitam ser adorados. Apocalipse, capítulo 22, versículo 8 e 9. Diz-nos assim a palavra de Deus: eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Então ele me disse: vê, não faça isso. Eu sou conservo teu e dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Mais uma vez aprendemos os anjos rejeitando serem adorados por Deus. Pelo fato de querer ser adorado por Deus, foi que Satanás e seus demônios foram expulsos lá do céu. Quando Satanás ainda era um querubim a serviço e submisso ao comando e o senhorio do Deus Todo-Poderoso. Mas um dia, esse demônio, que antes não era demônio, era um anjo do Senhor, era um querubim ungido, resolveu querer receber adoração. E por isso, tornou-se no que hoje é, um demônio das trevas, tanto ele quanto os anjos que o acompanharam neste pecado de rebelião contra Deus. Aqui é nossa saudação para Antônio Moraes. Deus te abençoe, Antônio Moraes. Natália Oliveira diz assim: paizão, te amo. Deus te abençoe, minha filha, em nome de Jesus. Minha filha Natália tem 14 anos. Vamos prosseguir. Aprendemos sobre a natureza dos anjos. Os anjos foram criados por Deus e os anjos não aceitam adoração. Se na sua casa, meu amigo, minha amiga, meu irmão, aparecer um anjo ou um espírito querendo ser adorado, pedindo a você para ficar de joelho, para cantar músicas ou hinos para ele, repreenda, porque é um demônio dos infernos que surgiu diante da sua pessoa. Não é um anjo de Deus, pois os anjos de Deus, eles não aceitam a adoração, porque os anjos também adoram o Deus dos céus e da terra. Queremos também falar agora, os anjos são espíritos. Já falamos que os anjos, eles foram criados. Falamos sobre o significado da palavra anjo, que é mensageiro. Já falamos que anjos foram criados por Deus. Eles não são eternos, são criatura. Já falamos também que os anjos, eles não aceitam adoração em espécie alguma. E agora vamos falar, os anjos são espíritos. A Bíblia diz que os anjos são espíritos ministradores. Você pode observar isso em Hebreus, capítulo 1, versículo 14. Eu quero ler com vocês, Hebreus, capítulo 1, versículo 14. Aqui está a Bíblia Sagrada, Bíblia editada pela editora católica. Eu gosto de usar
Eu gosto de pregar usando a Bíblia católica, porque é uma das Bíblias que eu gosto muito de utilizá-la. Se você tem aí a Bíblia edição Ave Maria, ou a Bíblia editada por outra editora católica, quero que você saiba que é a mesma Bíblia que os crentes usam. Não tem diferença. Então, Hebreus capítulo 1 e o versículo 14 diz-nos assim: não são todos eles ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Ora, os anjos foram criados para trabalhar, para proteger aqueles que são salvos. Nossa amada irmã em Cristo, missionária Nária, Deus te abençoe em nome de Jesus. Os anjos foram criados para proteger aqueles que hão de herdar a salvação. Daí, meu amigo, minha irmã, meu irmão, quantos livramentos você já recebeu de Deus? Às vezes nós nem sabemos, mas quantas vezes fomos protegidos pelo Altíssimo Deus. Ele nos protegeu, nos guardou, Ele nos salvou, para que nós saibamos que Ele é o Deus que protege os que hão de ser salvos. Nós aprendemos também que os anjos, já expliquei, de acordo com Gênesis, capítulo 19, versículo 13. Quero que aprendamos Gênesis, capítulo 19, versículo 13. Vamos ver outra característica dos anjos. Diz-nos assim: pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor se tem aumentado e chegado até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou para destruí-lo. Os anjos, ele tem tanto poder para proteger, para salvar, como os anjos também têm poder de alta destruição. Depende da ordem de Deus. Naira Araújo escreve: glória a Deus. Os anjos do Senhor têm poder para executar qualquer coisa nessa terra. Nós iremos aprender depois que um anjo, apenas um anjo, destruiu em questão de segundos 185 mil soldados do exército da Síria. No passado, um anjo de Deus fez isso. Apenas um anjo. Então você observa que quando Jesus Cristo foi preso, o apóstolo Pedro tentou cortar a orelha de um soldado. E Jesus Cristo disse: Pedro, guarda a tua espada na bainha, porque se eu quisesse, eu rogaria ao Pai agora, e ele me mandaria 12 legiões de anjos, ou mais de 12 legiões de anjos. Uma legião, naquela época, na contagem romana, era completa entre 3.000 a 6.000 indivíduos. Então, digamos que 12 legiões de anjos daria, digamos aí, 72 mil anjos aproximadamente. Se fosse entre 3 a 6 mil anjos. Se um anjo só conseguiu matar 185 mil assírios, uma legião de anjos tem poder suficiente para destruir 3 planetas Terra, habitado como hoje é habitado. Apenas uma legião. Dá para você ter uma ideia que o nosso Deus é um Deus todo-poderoso nos céus e na terra. Ele tem anjos a seu serviço. Os anjos, eles são espíritos
são invisíveis. Os anjos foram criados por Deus para servir e para proteger aqueles que hão de herdar a salvação. É só você pesquisar no YouTube, no Google, quais foram as cidades Sodoma e Gomorra que 2 anjos destruíram. Apenas 2 anjos. Por isso, Igreja de Deus, lembremos-nos que nós não estamos só. Os anjos se acampam ao redor daqueles que temem a Deus e os livra, diz a Bíblia Sagrada. Uma outra característica dos anjos, os anjos são numerosos. Os anjos também são imortais. A Bíblia nos diz que os anjos são espíritos ministradores, já expliquei, e agora também nos diz que os anjos são imortais. Lucas capítulo 20, versículo 34 e 36. Quero ler esta referência para vocês, para que vocês saibam que os anjos, eles são imortais. Anjos não morrem. Nem os anjos de Deus, nem os anjos do diabo, eles não morrem, porque os anjos são imortais. Os anjos são imortais. Nós iremos ler esta referência bíblica em Lucas capítulo 20, versículo 34 e 36. Vamos ler aqui. Diz-nos assim a palavra do Senhor. Então lhes acrescentou Jesus: os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento, mas os que são havidos por dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos, não casam nem se dão em casamento, pois não podem mais morrer, porque são iguais os anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Os anjos, eles não morrem. Eles são, agora, depois de criado, eles são imortais. Os anjos nunca serão exterminados, deixar de existir, de viver. Não, os anjos são imortais. Os anjos têm poder de entrar na tua casa, estando as portas e janelas fechadas, ainda que seja brindado com aço, mas os anjos entram e saem sem fazer barulho, porque eles têm poder para isso. Então, a natureza dos anjos. Os anjos são numerosos. Uma outra característica iremos aprender no livro do profeta Daniel. Eu quero que você procure o livro do profeta Daniel, capítulo 7 e o versículo 10. Vamos aprender que os anjos de Deus são numerosos. Capítulo 7, versículo 10, está aqui a Bíblia Sagrada, ela nos diz assim: um rio de fogo manava e saía de diante dele, milhares e milhares, e o servia, e milhares de milhares estavam diante dele, e assentou-se no tribunal, e abriu-se os livros. Aqui, uma visão do profeta Daniel quanto àquele dia, o dia do juízo final. Os anjos são numerosos, incontáveis, e os anjos assistem na presença do grande Deus, servindo. Nária Araújo pergunta: anjos do bem pode guerrear com os anjos do mal? Os anjos do bem podem guerrear com os anjos do mal? É isso a pergunta? Sim, os anjos do bem, no caso os anjos de Deus,
eles guerreiam contra os anjos do mal. Haja vista, minha amada irmã, quantas batalhas já foram travadas para lhe trazer livramentos, Deus te livrando e os seus anjos acompanhando, porque, como disse a Bíblia, mostrando agora há pouco, os anjos trabalham a favor daqueles que hão de herdar a vida eterna. Os anjos pelejam, os anjos guerreiam assim. Nossa amiga e irmã Naira Araújo fez a sua pergunta. Também aprendemos em Mateus 26, versículo 53. Mateus 26 e o versículo 53. Vamos aprender mais sobre as características dos anjos. Mateus capítulo 26 e o versículo 53. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor neste sentido. Acaso pensas que não posso rogar a meu Pai, e Ele me mandaria neste momento mais de 12 legião de anjos? Aqui Jesus perguntando para Pedro, no momento da sua prisão, quando Pedro quis defender a Jesus, usando a violência. Jesus deixou claro que ele tinha à sua disposição anjos para protegê-lo se ele quisesse, mas ele não quis. Ele, Jesus, preferiu sofrer por cada um de vocês, né? A nossa irmã Parteline Sandra diz, por favor, ela escreve assim: os anjos vivem aqui perto de nós ou bem quando Deus os manda? Uma boa pergunta. Os anjos sempre acompanhará cada um de vocês. Os anjos são enviados por Deus para protegê-los, para guardá-los. Eu quero trazer para vocês um exemplo. Quando Pedro, você vai ler em Atos dos Apóstolos, Pedro estava preso, mas o anjo de Deus foi lá livrá-los. Na cidade de Samaria, o exército da Síria cercou para prenderem ao profeta Eliseu, e o profeta Eliseu orou a Deus para que Deus abrisse os olhos de Geazi, para que ele visse no céu os anjos cercando a cidade de Samaria para proteger. A outra pergunta é, Parteline Sandra, por favor. Sim, acabamos de responder. Os anjos sempre estão a servir, a proteger aqueles que servem a Deus. Uma outra referência que eu quero ler para vocês é Hebreus capítulo 12 e versículo 22. Hebreus capítulo 12, versículo 22, a Bíblia nos ensina. Missionário Ângelo, por que você está nos ensinando a respeito dos anjos? Para que você saiba diferenciar o que é um anjo de Deus e o que é um espírito demoníaco. Lembremos-nos, somente os demônios podem se apossar do corpo humano. Anjos de Deus não se apodera do corpo humano nem do corpo de animais. Em hipótese alguma. Essa informação é muito importante. Se alguém baixar aí um espírito demoníaco, não é, irmão Samuel? Se alguém baixar um espírito demoníaco e esse espírito falar pela boca de um homem, de uma mulher, de uma criança, de um jovem, dizendo
eu sou fulano de tal que morreu dos anzóis. E repreenda em nome de Jesus, porque é um demônio. O único espírito bom na terra, com exceção dos anjos, é o Espírito Santo de Deus, que habita no coração daqueles que aceitaram a Jesus. Ela diz assim, nossa irmã Parlene diz que muitas vezes se esforça de anjo do bem para enganar os homens, disfarça. Verdade. A Bíblia diz que os demônios, eles se transfiguram em anjos de luz para enganar, até se possível, os eleitos. Boa palavra, nossa irmã Sandra. Os demônios se disfarçam em anjo de luz para enganar aqueles que não conhecem a palavra de Deus. Viu, irmãos? E, como diz a palavra do Senhor, aqui em Hebreus capítulo 12, versículo 22, diz assim: mas tende chegado ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia. Aqui a Bíblia mostrando que os anjos de Deus são incontáveis. Não há nada nem ninguém, nem mesmo a própria Bíblia Sagrada, jamais deu a numeralidade dos anjos que servem a Deus. Nem dos anjos que servem a Deus, nem dos anjos que servem ao diabo, no caso, os demônios. Os anjos de Deus são incontáveis, inumeráveis, a serviço do nosso Deus. O nosso Deus tem um exército extraordinário, poderosíssimo. O reino de Deus é completo. E você que aceitou a Jesus, um dia também se tornará anjo. Lembremos-nos que alguém pode perguntar assim: missionário, eu sou mulher, eu vou me tornar uma anja? Missionário, eu sou homem, eu vou me tornar um anjo? Tanto homem quanto mulher serão todos anjos na eternidade com Deus. Lá nos céus não haverá essa divisão de sexo, anja e anjo. Não, todos serão anjos para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso. Não é verdade? Então, vamos parar por aqui. E na outra ocasião, nós falaremos mais sobre as características dos anjos. Mas vou quebrar mais um galho para vocês. Os anjos são assexuados. Quer dizer, anjos, eles não têm sexo. Não existe anja, não existe anjo. Nos terreiros de Umbanda, de Macumba, Candomblé, aparecem espíritos que se manifestam com voz de criança. É outro engano de Satanás. Demônios que se manifestam com voz de criança, com voz de adulto, com voz de mulher, com voz masculina. Lembremos-nos que anjos são espírito. Anjos não têm, digamos assim, um poder de alta reprodução, de reproduzir-se. Anjos não se reproduzem. Anjos são espírito e não existe anjinho, ou diabinhos, ou espíritozinho de criança. Não. Os anjos são espíritos e com poder superior à capacidade humana. Embora a Bíblia apresente os anjos em vários trechos
como varões, ela mostra que eles são assexuados, isto é, não têm sexo, eles não propagam a sua espécie. Lá acabamos de ler Lucas, no capítulo 20, versículo 34 a 36, aprendemos que os anjos, eles não podem se reproduzir. Não existe anjo e anja, só existe anjos. Vou parar por aqui, deixando este estudo bíblico com vocês. Amanhã, a partir do meio-dia, nós continuaremos este assunto a respeito da natureza dos anjos. Quando acabarmos esta série de ensinamentos, você saberá distinguir o que é um anjo de Deus, o que é um demônio, e você saberá as funções de cada um dos anjos. Então, só recapitulando, para que você não se esqueça, a palavra anjo vem do grego, a etimologia desta palavra vem de duas raízes gregas, que significa mensageiro ou enviado, portador de uma mensagem. Os anjos são mensageiros. Depois aprendemos que os anjos, eles não aceitam adoração. Os anjos foram criados por Deus. Tanto os anjos que serviram a Deus e hoje se tornaram demônios, como os anjos que existem nos céus, eles são seres criados. Eles não existiram. Houve período em que os anjos não existiam. Somente Deus é eterno, subsiste por si mesmo. Mas os anjos que são invisíveis, os homens que são visíveis, todo o espaço sideral com os seus planetas espalhados, que nem a NASA conseguiu ainda descobrir, tudo foi criado por Jesus Cristo e para a glória do Senhor Jesus. Os anjos são espíritos, mas eles têm poder de se materializar em uma capacidade que possa o homem enxergá-los. E também os anjos têm alto poder de proteger e também têm alto poder de destruição. Inclusive, referindo-se aos demônios, diz a Bíblia que eles têm poder para matar, roubar e destruir. Mas os anjos de Deus têm poder para tomar o que o diabo roubou, para consertar o que o diabo fez e também até para trazer grande libertação e promover, digamos assim, uma proteção extraordinária para o povo de Deus. Os anjos são imortais, explicamos isso também. Tanto os anjos de Deus como os demônios, espíritos maus, são imortais. Eles nunca morrerão, porque Deus não os fez para morrerem. Assim como Deus também não fez o homem para morrer. Os espíritos maus, eles sofrerão eternamente, porque Deus não os fez para morrer, eles são imortais. Os anjos também são numerosos, não se pode contar nem os demônios e nem os anjos que servem a Deus. Embora a Bíblia diz que Satanás caiu com a terça parte dos anjos, mas não se pode numerar essa terça parte. E os anjos, eles auxiliam, ou seja, aqueles que hão de ser salvos, e os anjos, eles não têm sexo. Os anjos não podem ser, digamos assim, procriar, se multiplicar-se, gerar outros anjos. Não existe. Existe uma doutrina errônea, propagada pelos testemunhas de Jeová, que um dia na história os anjos desceram do céu e tiveram relação sexual com mulheres e por isso nasceram os gigantes.
não somente as Testemunhas de Jeová ensinam isso, como outros seres ou outras igrejas também ensinam isso, mas isso é antibíblico, é demoníaco, é uma doutrina furada. Os anjos são assexuados, não têm sexo e nem poder de se produzir ou reproduzir-se. Deus em Cristo abençoe a todos vocês, guarde esta palavra, amanhã encontramos vocês nesse mesmo canal. Compartilhe estes vídeos, estas lives, compartilhe com seu amigo, seja ele evangélico, ateu, católico, não importa, compartilhe para que outras pessoas aprendam a boa palavra de Deus. Tenham todos uma boa tarde na paz do Senhor. Meu abraço à nossa amiga Sandra, meus parabéns à nossa amiga que nos mandou estas palavras de incentivo para que outros também venham a perguntar e aprender. Um abraço à nossa amiga irmã Naira Araújo. Deus abençoe a todos vocês. Tenham todos uma boa tarde na paz do Senhor. 2 minutos para quem quiser fazer alguma pergunta, em nome de Jesus. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer agora, em nome de Jesus. Pronto, se ninguém tem alguma pergunta, Deus abençoe a todos. Tenham todos uma boa tarde. Avisando, nós teremos hoje culto evangelístico na unidade escolar, no povoado Cacimba Nova. E convidamos a todos para que participem conosco. Oxe, eu estou fazendo o que?